É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite do Nassif a trazer o IBP para participar desse evento, dessa discussão. Não sei se todos conhecem o IBP. O IBP é o Instituto Brasileiro do Petróleo. Ele é uma organização que tem mais de 56 anos. Ele foi criado justamente à época, logo depois da criação da Petrobras, como um instituto para poder fomentar e desenvolver a indústria do petróleo. Então, o nosso foco é em toda a cadeia e, recentemente, nós fizemos até uma reestruturação, dado a magnitude que se tomou hoje o setor de IP. Através de uma reestruturação, nós reforçamos a nossa estrutura e hoje nós temos todo um setor dedicado à área de IP. O papel do IBP, dentro dessa área, desse foco que nós estamos dando na área de IP, além das nossas atividades na área de cursos, na área de normatização, nas áreas de comissões, que nós temos para várias áreas técnicas. O nosso principal foco na área de IP dessa nova organização é a questão da regulação. Então, tudo que eu vou tratar aqui, eu vou estar focado na questão regulatória. Tá? O objetivo hoje é dar uma passada também. Eu vou tratar alguns dos pontos que também foi tratado aqui pela colega, falar um pouco sobre a abertura de mercado, para colocar em contexto o que aconteceu com o Brasil, condições para que cada modelo funcione do ponto de vista de quem é o investidor, trazer um pouco do ponto de vista do investidor nessa discussão. Imaginava que a representaria trazer um pouco da visão do governo, mas nós temos aqui o Adriano também para poder contextualizar e poder ponderar as visões de governo. Falar um pouco sobre o ciclo de relação de IP, principais características do contrato e depois falar um pouco sobre os desafios regulatórios e tentar até trazer alguns exemplos do que foi o leilão de Libra, porque às vezes muita gente ouve falar sobre excedente em óleo, custo em óleo. São muitos elementos que a gente fala e às vezes a gente não consegue colocar em contexto. Bom, tudo começou em 95, se nós pararmos para olhar o marco histórico. Em 95 houve uma emenda constitucional número 9 que permitiu a abertura e a flexibilização do monopólio. Tá? A partir daí houve a lei do petróleo em 97 e em 98, uma vez que já havia sido feita a abertura do setor, a Petrobras, que detinha todas as áreas até então, houve a assinatura dos contratos que a gente chama de marco zero, que é a rodada zero do petróleo. O que foi essa rodada zero? Não foi uma rodada de licitação, foi a assinatura dos contratos de concessão, que era um novo modelo que estava sendo implantado no país, com a Petrobras, com os blocos que a Petrobras já detinha e onde ela estava efetuando algum investimento ou tinha algum interesse econômico. Então, onde ela já havia feito investimento, onde ela já estava produzindo, ela assinou um contrato de concessão. Né? E isto a gente chama tipicamente de rodada zero. Então, às vezes as pessoas falam, o que foi vendido na rodada zero? Não foi vendido nada. Foram assinados os contratos com a Petrobras. E a partir daí, aí sim, em 99, nós tivemos a primeira rodada de licitação. E em 99, 2000, 2001 e assim por diante, nós fomos tendo rodadas. Em 2005 teve a 7ª rodada. Em 2006, não sei se todos vocês lembram, houve o anúncio da descoberta do pré-sal. Então, com o anúncio da descoberta do pré-sal, em 2006 ocorreu até um fato interessante. Houve a 8ª rodada de licitação de concessão. E durante esse processo de licitação, houve uma contestação se deveria vender ou não áreas na região do pré-sal. E esse leilão foi suspenso inicialmente para se discutir, decidir o que fazer, e depois, só em 2010 ou 2011, ele foi finalmente cancelado por completo. Então, ele ficou alguns anos sendo debatido o que fazer com essa rodada de licitação. Aí, em 2010, quer dizer, face a essa descoberta, e após 2006, nós tivemos ainda em 2007 8 rodadas de licitação, mas a rodada de 2007
ela foi só em águas rasas e foram em regiões que não contemplavam pré-sal, e a 10ª rodada, que foi em 2008, foi uma rodada principalmente em terra. A partir da 10ª rodada em 2008, dado que se iniciou esse debate tão intenso do que fazer com o pré-sal, e a discussão sobre o modelo do pré-sal, o Brasil suspendeu durante alguns anos as rodadas de licitação, devido a este debate que tinha que ocorrer, para se buscar a melhor forma de empreender ou de se capturar valor para o país. Então teve esse grande debate, que resultou em 2010 também na lei de partilha. Só que nesse meio tempo, quer dizer, houve a capitalização da Petrobras, todos vocês lembrarem, então com os blocos descobertos na área do pré-sal, foi feita a cessão onerosa, que é um terceiro modelo, é um modelo distinto de concessão e um modelo distinto de partilha. Foi feito o modelo de concessão, de cessão onerosa, onde se cedeu a Petrobras de forma onerosa essas reservas e se assinou um contrato distinto do que existia de concessão. Bom, a partir de 2010, com o modelo de partilha, havia a obrigação da criação da PPSA, então isso foi assinado, quer dizer, com a aprovação do modelo em 2010, mas de fato a PPSA só foi criada em 2013. Ela foi implementada e criada às vésperas do leilão de Libra, se todos vocês lembram, né? Em 2013, aí nós tivemos uma grande retomada do processo de venda de blocos no Brasil. Nós tivemos 3 leilões. Nós tivemos, no começo do ano, nós tivemos a 11ª rodada, que foi uma rodada de blocos tanto offshore quanto onshore, e ela tinha uma preponderância, teve uma concorrência muito grande naqueles blocos chamados da margem equatorial, que ficam no norte do país. Por quê? Porque é uma região de nova fronteira, existe um grande interesse em verificar se existe possibilidade de grandes reservatórios nessa região, e já existiam descobertas na área da Guiana, o que trazia um interesse especial em tentar descobrir e provar se aquilo que foi descoberto do lado da Guiana também existe do lado do Brasil, tá? Aí nós tivemos o leilão de Libra, que foi o primeiro leilão do modelo de partilha, que ocorreu, acho que foi outubro ou novembro do ano passado, e aí sim, foi o bloco escolhido para este processo foi Libra. Libra era até então, quer dizer, um dos maiores blocos, um campo gigante que foi descoberto, e se buscou testar o modelo novo usando Libra, né? Bem, a grande pergunta que às vezes se tem, né, e a gente recebe muito lá no IBP, é: por que mudar? Né? Se nós tínhamos um modelo que rodou tivemos 10 rodadas, tivemos todos a rodada 0 com a Petrobras, que garantiu a cessão de todos os blocos que já existiam à época, e tudo isso possibilitava a gestão da maneira adequada desses recursos, dessas riquezas do país, e geravam para o país o retorno necessário. Por que então mudar o modelo? Né? Esse geralmente é um grande debate. O IBP participou desse debate de forma ativa, né? E o que a gente observou, quer dizer, do ponto de vista do governo, existia uma percepção, e existe uma percepção, que aí fundado ou infundado é uma coisa que a gente pode debater, que a região do pré-sal é uma região de baixo risco e de alta rentabilidade, porque sempre se encontrará grandes volumes. Esta é uma questão interessante, porque ela é uma verdade para aquilo que está descoberto no pré-sal. Mas a área que foi delimitada para o pré-sal contém uma série de áreas onde não se tem uma descoberta comercial ou algo que se possa dizer que é de baixo risco e de alta rentabilidade. Então, ainda pode se descobrir na região do pré-sal campos pequenos, campos menores, campos de produtividade menor, até porque o pré-sal é uma coisa nova. Então, logicamente, esta percepção, que era a percepção daquilo que estava descoberto, levou à mudança do modelo, né?
E qual é o objetivo do governo? Quer dizer, logicamente todo governo tem, quando faz suas concessões, buscar maximizar a renda para o país. Isso é absolutamente lógico, faz todo sentido. E nesse caso havia um debate, como foi mencionado pela colega, com a criação do Fundo Social e como é que o petróleo iria beneficiar a sociedade. O objetivo, quer dizer, o governo de alguma forma ter algum controle na percepção de poder agregar valor à venda do petróleo, quer dizer, se ele tem o petróleo, ele vende, também é algo que ele poderia fazer diretamente, como ele está fazendo, quer dizer, através de uma empresa, através da Petrobras, e ter maior controle no desenvolvimento da produção, quer dizer, poder ter participação no debate e no processo. E esses drivers, de alguma forma, nós como IBP capturamos, quer dizer, a gente percebe como isto moldou o formato que foi criado este modelo de partilha no Brasil. E por que eu estou falando disso? Porque se nós tínhamos um modelo funcionável e também o modelo de partilha é um modelo que existe no mundo, e todos nós, operadoras, a gente trabalha com ele, então por que tanto debate sobre um modelo de partilha? Né? Se internacionalmente ele existe e ele é absolutamente aceito em todos os lugares do mundo. Porque quando a gente compara os modelos, a gente começa a perceber que no modelo brasileiro tinha algumas pequenas alterações ou características que fazem com que ele difira do restante dos modelos de contrato. Primeiramente, eu queria explicar para vocês o que é o modelo de concessão, até para capturar e que todos entendam o que é, né? Porque senão a gente fala modelo de concessão, modelo de partilha, e a gente não sabe o que é. Os dois são um contrato. É um contrato onde você traz uma parte, que não é o governo, traz uma parte que vai investir e explorar e produzir o petróleo. Tá? E aí este contrato vai definir a natureza das obrigações e dos riscos de cada parte. Tá? No contrato de concessão, que é chamado um contrato de tax royalty, né, onde você paga royalty e impostos, quer dizer, a forma de você remunerar o governo é através de impostos e dos royalties, a execução das operações ela é por conta e risco do concessionário. Então quem assina a concessão é um concessionário. Os prazos, o programa de trabalho obrigatório que se assina quando você compra o bloco, eles já são determinados no processo de licitação. Então já existe um programa exploratório mínimo, existe um programa de desenvolvimento que você se compromete, que já você assina no momento do contrato. E a atividade regulatória deste modelo, ele é feita pela ANP e pelos outros órgãos regulatórios, então na área ambiental, o IBAMA, mas principalmente quando a gente fala do modelo de concessão, ele é regulado pela ANP. Então a ANP faz o papel, é uma entidade que já existe e já faz esse controle. Porém, isso é importante, quer dizer, como todo modelo de concessão, o papel da ANP não é de diretamente influenciar a condução do desenvolvimento ou da exploração do bloco. Isto é de responsabilidade exclusiva do concessionário. A remuneração deste modelo de concessão, e aí a gente tem que entender o seguinte: todos os modelos remuneram o investidor. Você só vai escolher que elementos tem de um lado e que elementos tem do outro. Então, tanto no modelo de concessão quanto no de partilha, quem for investir tem que ter um retorno adequado para poder fazer o investimento. O modelo e os balanços e os itens que se cria para remunerar o investidor podem ser distintos, mas na modelagem econômica do investidor, no final das contas, ele tem que ter retorno. Isso tem que ser claro, porque às vezes a gente discute e fica parecendo que um gera uma rentabilidade diferente do outro. Eles têm natureza distinta e riscos distintos. Tá? E a remuneração, então, deste modelo, ele é feito através do bônus de assinatura, então quando você compra o bloco. Ele é feito através de royalties, que neste modelo é 10%, e ele tem um elemento interessante, que muito pouca gente conhece, que
que é um bônus que é pago ao governo por uma rentabilidade extra que o bloco pode gerar quando os volumes excedem certos limites, que se chama participação especial. Então ele é um modelo que gera para o governo um pagamento do que seria um excedente de lucro que o bloco possa gerar, através desse mecanismo de participação especial. Existem obrigações de investimento em P&D, né? E existem vários tributos associados a este modelo, assim como pagamento de imposto de renda, né? Então, esse modelo, ele remunera o investidor a partir, quer dizer, o governo, a partir do pagamento desses elementos, e a propriedade do petróleo produzido é 100% do investidor. Então ele toma o risco de investir e ele tem que se remunerar, ele toma o risco de ser remunerado por aquilo que ele está antevendo que será a produção. Tá? E os contratos são assinados de acordo com a lei do petróleo. Bom, modelo de partilha, para que fique bem claro, para que a gente possa discutir. O modelo de partilha, ele é um modelo diferente. Ele é o mesmo, você assina um contrato com a parte que vai investir, só que esta parte, ele passa a ser, ele é um contratado, né? E continua a questão das operações serem executadas por conta e risco exclusivo do contratado. Então, do ponto de vista de risco de quem está investindo, não tem muita diferença, né? No caso do modelo brasileiro, aí a gente começa a ver as diferenças, e esse é um fator preponderante no modelo brasileiro, é a obrigação do operador único. Então, este fato faz com que o modelo brasileiro seja bastante distinto dos modelos de partilha que existem no mundo, né? A obrigação de ter um único operador para se incumbir de toda uma responsabilidade, de toda uma área que vai demandar investimentos, que vai demandar mão de obra, que vai demandar uma série de desenvolvimentos tecnológicos, né? E a gente pode também debater a questão do operador único, quer dizer, mas sempre foi a opinião do IBP, e nós todos conhecemos a capacidade da Petrobras, e sua capacidade tecnológica, sua capacidade de recursos humanos, mas do ponto de vista de competição, do ponto de vista de valor para o país, do ponto de vista do IBP, é sempre melhor você gerar competição do que você ter um único operador. Por quê? Não porque a Petrobras não venha gerar valor ou não venha a gerar tecnologia para o país, mas a competição da Petrobras com outros operadores para comprar um bloco já resulta numa competição por pagar um maior valor, o que é benéfico para o processo. Lógico que existe um processo de licitação desse bloco, com a presunção de que a Petrobras estará em qualquer um dos consórcios. Isto pode ser um elemento que a gente precisa avaliar se, na verdade, a grande concorrência não acontece para quem vai formar um consórcio com a Petrobras. E depois que quem tiver um consórcio com a Petrobras, talvez a gente possa ter um único consórcio, como que aconteceu no primeiro leilão do livro. Então, eu estou aqui fazendo uma conjectura, né? A segunda questão é que a Petrobras demonstrou, depois da abertura, ela demonstrou um punch incrível de desenvolvimento quando ela começou a competir. Quer dizer, ela tinha que, para a sua sobrevivência, ela tinha que competir com as empresas que estavam chegando. E a Petrobras teve um avanço significativo com o estímulo da competição. Então, o estímulo da competição é muito bom para o mercado, é muito bom para a Petrobras, é muito bom para o país. E permite a gente testar outros modelos e outras tecnologias. Talvez um operador tenha uma visão de como desenvolver, um outro tem uma outra visão. Depois de 3 ou 4 tentativas, a gente começa a ver que vão emergir algumas tendências. Então, quando você tem um único operador, você não cria estas possibilidades. E quando você fala de cadeia de fornecimento, quando a gente fala que isso vai exigir investimentos monstruosos e vai exigir o desenvolvimento de uma cadeia de fornecedor, às vezes para um fornecedor ele fica se perguntando, puxa vida, eu vou desenvolver toda uma capacidade, vou fazer investimentos para suprir um único cliente. Se este cliente falhar e ele não comprar,
o meu risco é muito grande. Então, ter um único comprador cria um risco muito grande para o desenvolvimento da cadeia. Então, sempre foi a visão do IBP, por uma questão de competitividade, que o melhor modelo é um modelo que não tenha esta figura. Bom, um outro elemento distinto no modelo brasileiro, de certa forma, é a criação da PPSA. E aí eu preciso qualificar o que eu estou falando. Em todos os modelos de partilha, como partilha pressupõe você partilhar a produção com o governo, sempre tem um ente de governo, que é o ente que faz o controle deste contrato, né? E no caso do brasileiro, a escolha de criar uma nova estatal e dar a esta estatal um papel executivo dentro do consórcio é uma novidade também que não existe. Quer dizer, não é precedente na indústria, não é comum esse tipo de modelo. Então, novamente, no modelo brasileiro nós temos alguns elementos que não são típicos, tá? E nele nós também temos uma obrigação de trabalho, pagamento de bônus, e nós temos a remuneração do investidor, aí não mais com a totalidade do volume, mas só com parte do volume. E eu vou explicar, vou detalhar o que significa esta parte do volume que remunera o investidor. E como é que isso funciona? Existem dois elementos que eu vou detalhar, que é o custo em óleo. E o que é custo em óleo? É a parte da receita, a parte do volume de petróleo, e tudo em partilha, o dinheiro, quer dizer, a moeda é petróleo. Então, quanto custa, quer dizer, eu preciso remunerar o custo dos investidores. Eu vou remunerar não com dinheiro, eu vou remunerar com petróleo. Eu vou pagar o custo deles entregando petróleo a eles. E aí cada um vende o seu petróleo, transforma em dinheiro, mas a moeda é petróleo. É o petróleo que paga o custo. Por isso que se chama custo em óleo, até para que vocês entendam. E existe um outro elemento que gera também muita confusão, que é o excedente em óleo. O que seria o excedente em óleo? Da totalidade que é produzido, depois que eu tiro do petróleo, daquela quantidade que foi produzida, aquilo que é para pagar os custos, o que sobra é o excedente em óleo. E quando a gente fala dos 41,65 que foram mencionados, fica aquela percepção que é 41,65 da totalidade do volume produzido. Não, não é. É só deste volume que foi o excedente. Então, é 40% de um pedaço que vai para o governo. Tá? Eu vou mostrar isso em detalhes. Bom, como é que funciona a atuação da PPSA, então, no caso do modelo brasileiro? Ela é uma empresa pública, né? E ela não executa atividades no consórcio, ela não executa dispêndio, então ela não investe, apesar de ser uma sócia do consórcio. Quer dizer, no consórcio a gente faz uma sociedade, todos os sócios investem para gerar o produto final. Nesta sociedade, a PPSA é uma sócia, mas ela não investe. Então ela participa do consórcio e não investe. E ela não assume riscos. Quer dizer, apesar de ela ser sócia e ela participar da tomada de decisão, se der errado, ela não assume riscos. Tá? Por isso da novidade desse modelo, quer dizer, você tem uma parte que participa do consórcio, participa da decisão, não coloca recursos e não assume riscos, é uma novidade bastante grande deste modelo. E ela participa do consórcio, né? Ela gerencia os contratos do ponto de vista do governo, recebendo sua parcela da produção. E o que é essa estrutura, então, de partilha? Então, isso seria como é que a gente partilha o produto para vocês entenderem. Do petróleo que é produzido, primeiro se paga os royalties, que nesse caso é 15%. Existe uma cláusula que diz que é permitido aos investidores recuperarem o seu custo em óleo. Então você pode receber óleo para cobrir tudo aquilo que você fez de investimento. E essa cláusula diz que nos 2 primeiros anos de produção, do petróleo produzido, 50% pode ser destinado a cobrir estes custos. Então, digamos que
você está no começo do contrato, foi muito dinheiro investido, você pega 50% do petróleo produzido e dá para os operadores ou para o consórcio para que eles paguem o seu investimento. Isso não necessariamente cobre todos os custos do primeiro ano, mas é assim que funciona. Então você já recebe uma parte desse dinheiro para cobrir os seus custos. Os outros 50% são chamados excedente em óleo. Então isto é o excedente em óleo. Aquilo que não sobrou da partilha é o excedente em óleo. Do excedente em óleo, aí existe o percentual que é feito, que é o objeto do leilão, que é quanto que o consórcio ofereceu de entregar ao governo deste excedente em óleo. Então, no caso de Libra, foi 41,65%. Então, 41,65% dos 50% do primeiro ano, do que for produzido no primeiro ano, vai para o governo. Então, é 20 e poucos por cento no primeiro ano vão para o governo. Tá claro? Senão as pessoas não entendem muito bem como é que funciona isso. Tá? E aí, os outros 58,40 e tantos por cento ficam como remuneração. Esta é a parte do lucro das operadoras, dos consorciados. Então, estes outros 60% são depois distribuídos entre o consórcio, que é a Petrobras, mais as outras empresas que fazem parte do consórcio. Que aí, a partir desse lucro, cada uma vai apurar, vai fazer o seu balanço e vai pagar todos os seus outros tributos. Está claro? Bom, então, quais são outras principais características desse modelo? Então, primeiramente, quer dizer, por este modelo que eu mostrei, se no modelo de concessão o petróleo é do operador, é do consórcio, no modelo de partilha, em princípio, o petróleo é da União. O que ela está fazendo, ela está partilhando com o consórcio. De que maneira? Usando o petróleo para pagar custo em óleo, usando o petróleo para remunerá-los com o excedente em óleo. Tá? E como neste modelo, então, o petróleo e a concessão, e na verdade o bem é do governo, tudo que é adquirido neste modelo pertence ao governo. Por quê? Porque como ele paga tudo de volta para quem comprou, então ele está comprando de volta todos os equipamentos. Então tudo que foi investido é repassado ao governo. O comitê operacional, neste caso, que é o caso brasileiro, não só tem a PPSA, mas ela tem a PPSA com poderes desproporcionais ao que ela tem de obrigações. Como ela não tem risco, ela não investe, ela tem poder de voto e de veto no consórcio. Então, existe uma percepção de desproporcionalidade do risco versus o investimento. Então, isso também foi objeto de algumas discussões. E existe o pagamento também de bônus de assinatura, como foi mencionado, que no caso de Libra era um valor fixo, então não se compete pelo valor do bônus de assinatura, mas sim pelo excedente em óleo. No caso de Libra foram 15 bilhões. Existe o pagamento de royalties de outras participações do governo. Existem todos os tributos que são normalmente pagos. Tá? Então, como eu mencionei, tem o mecanismo de excedente em óleo e tem uma característica que também é diferenciada. Existem alguns precedentes, mas é bastante diferenciada no caso brasileiro, porque ele tem dois vetores de ajuste, não um só, ou uma fórmula, que geralmente se usa uma fórmula paramétrica, um R ao quadrado, ou uma fórmula paramétrica. No caso brasileiro, nós temos uma matriz que ajusta aqueles 41,65 em função do preço do barril, que é algo bastante comum na indústria do petróleo, então aí não tem novidade nenhuma, mas foi criado um índice de produtividade do poço, que é algo que não é conhecido pela indústria, e foi algo que se debateu bastante, porque se as empresas iriam entender ou conseguiriam capturar como é que isso funcionaria. Tá? Eu acho que a Adriana pode explorar isso, quer dizer, isso vem, o driver de incluir esse elemento advinha do fato de que
como existe nos testes iniciais do pré-sal, se percebe grande produtividade por poço, o governo quis criar um outro elemento, um outro driver de valor, que se a produtividade fosse maior do que uma certa média, ele pudesse capturar mais valor. Mas também, se a produtividade fosse menor do que o esperado, ele também acaba perdendo, ele ganha menos, como todo mundo vai ganhar menos. E o contrato é assinado de acordo com a lei da partilha que foi aprovada em 2010. Bom, como é que é esse comitê operacional, que é o grande elemento novo aqui, que é onde a gente tem a PPSA? A gente tem a PPSA com 4 membros, nesse modelo que foi assinado. Então a PPSA tem 50% dos assentos, ela tem 50% do controle nesse comitê operacional. E a Petrobras, com as empresas do consórcio, tem os outros 50%. Tá? Então, são 8 membros, 50-50. Bom, mas o que eu expliquei para vocês, quer dizer, o que acontece? No caso de haver uma votação e haver um empate, quer dizer, não são 4-4, seja lá como eles forem votar, se houver por um acaso um empate, a PPSA tem o poder de desempatar a decisão. Então ela tem o poder de um voto de qualidade. E no caso de haver, digamos, uma aprovação de uma matéria que não seja de interesse da PPSA, quer dizer, apesar de todos terem aprovado, mas o presidente da PPSA ele discorde da matéria, ele teria poder de veto. Quer dizer, a PPSA teria poder de veto. Então, este é um modelo, este é um formato que é bastante distinto. Então, por isso que se discute muito essas características. Tá? E aqui eu estou trazendo um exemplo do que é a tabela, essa tabela de excedente em óleo, que foi utilizada no leilão, e que ela tem aqui produtividade por poço, e ela tem aqui o preço do barril. Então, os 41,65, eles eram baseados numa faixa de preço de barril e numa faixa de produtividade que geravam este número. Então, quando você ofertava o seu valor, mesmo que fosse maior do que isso, ele seria o valor desta célula. A partir do momento que você atualiza essa célula, você cria uma tabela nova, que ela tem toda essa proporcionalidade para cima ou para baixo. Tá? Então, eu acho que esse é um elemento relevante, que todos conhecem, porque às vezes a gente falou-se muito também dessa tabela e da produtividade e ninguém nunca viu. Tá? Bom, buscando começar a finalizar a discussão, quais são os principais desafios que a gente vê, quer dizer, dentro desse modelo? O primeiro, a gente não pode deixar de citar, que é a novidade do modelo. Então, se a gente olhar na história também da concessão, logo no começo, o modelo de concessão brasileiro ele foi evoluindo ao longo de 10 rodadas, quer dizer, ele foi um modelo que evoluiu bastante para chegar no ponto onde na 11ª rodada a atratividade desse modelo gerou uma competição bastante interessante entre as empresas que participaram do leilão. Então foi um modelo que evoluiu. O modelo de partilha ele é um modelo novo, nós rodamos ele uma única vez. Então, sem dúvida nenhuma, todo modelo ele tem um espaço para aprendizagem e ele tem um espaço para melhorias. Né? Então, essa seria a primeira questão que eu coloco. O modelo é um modelo a ser amadurecido. Muitas questões a gente ainda pode trabalhar melhor, tenho certeza, trazer clareza e trazer mais transparência e objetividade. Mas é um modelo novo. E, logicamente, com a obrigatoriedade do operador único, a discussão, quer dizer, a contratação direta não fomenta a competição nem a diferenciação. Talvez não necessariamente gere o melhor valor para o governo. Então, do nosso ponto de vista como IBP, cabe a nós trazer essa discussão para a mesa. E a presença da PPSA, dentro deste modelo desproporcional, pode ainda ser objeto de discussão e para algumas empresas, esse elemento pode ser também um elemento de não atratividade do modelo.
pela desproporcionalidade de poderes. Então a gente entende que isso pode ser melhor analisado também. E existe dentro deste modelo também, bom, que não é uma característica só do brasileiro, mas no brasileiro especificamente as restrições são maiores, existe uma série de restrições à recuperação dos custos, o que traz uma terceira incerteza. Então, quando você começa a criar limitações ao que pode ser recuperado, logicamente existem lógicas do que você pode e do que você não pode recuperar. A PPSA já foi criada para ter um papel de escrutínio do ponto de vista da União e para ter um controle dos gastos do ponto de vista do governo. Não se precisaria de antemão definir uma série de coisas que não podem ser recuperadas. Até porque isso pode gerar lá na frente uma série de discussões de coisas que são importantes para o projeto, que seja investido, que eventualmente não sejam recuperadas, dependendo da decisão que for tomada, até porque se a PPSA não aprovar e às vezes o operador entender que precisa empreender um determinado custo, este custo não será recuperável, porque ele vem em detrimento da atratividade do modelo. Então, o amadurecimento que a gente espera desse modelo é que a gente possa discutir essas questões para que haja uma atratividade maior do modelo. Bom, era isso que eu queria discutir com vocês, eu fico à disposição, eu agradeço aí a oportunidade.